Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Gustavo Bachega. Eu sou o presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios e também sou presidente da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo, subseção Pinheiros. Também sou autor de um livro escrito Precatório na Prática e temos aqui nas nossas empresas um ecossistema completo, 360 graus, do qual conseguimos atuar em todo o segmento que diz respeito a precatórios vinculado à área tributária. E hoje estou aqui com um convidado mais que especial, é um grande jurista, professor, escritor também, e uma pessoa do qual eu admiro muito, que eu conheço o trabalho dele, sei do profissionalismo e sei da técnica apurada que tem. É mestre, é doutor, é professor, depois eu vou ler todas as qualificações dele para vocês aqui, mas eu apresento a vocês o nosso convidado de hoje, Dr. André Félix Ricota. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, meu amigo. Gustavo Bachega é um exemplo para mim. Meu professor de precatório, né? Fiz o curso de precatório. É um prazer, é uma honra estar aqui hoje, desse podcast, né, que vai avançar muito aí nessa área de direito tributário, na área de precatório. Eu milito na área do direito tributário desde 96. Eu sou de São José dos Campos. Vim para São Paulo estudar em 93, vim fazer a PUC, me formei em 97, mas na época das teses tributárias, na década de 90, eu percebi que o direito tributário era um bom caminho para seguir. Então, em 96, eu tentei ir para a área de estagiar, né, com o direito tributário, só que as teses acabaram. Não se ganha dinheiro tão fácil hoje no direito tributário como antigamente, né? Olha, é verdade. É verdade, porque mudou muito, né, o tributário nosso, né? Até a forma que os tribunais hoje analisam, né? Infelizmente, hoje, a gente sabe que mudou, né, a forma de interpretação tributária, né? A legislação hoje ela é bastante vulnerável no aspecto decisório, né? Isso. Mas a gente tem que se adaptar a tudo, né, doutor André? É verdade. Tudo e tudo. Agora, você falou uma coisa curiosa aí. Eu já sei que você também é o responsável pelo IBET de São José dos Campos. E você me falou que você era de São José dos Campos. É, né? Na verdade, a tua origem é lá. A minha esposa também é, você acredita? Acho que nós nunca falamos sobre isso, né? Nunca falamos, muito pequeno, A minha esposa é de lá também. Eu até estava lá fim de semana agora. Foi nível da minha sogra, estávamos lá. Então, é uma cidade que eu admiro muito, uma cidade muito bonita, né? Isso. São José dos Campos ela é estrategicamente bem localizada. Eu sou suspeito Essa que é a verdade, né? Que eu sou nascido e mal criado em São José dos Campos. Eu adoro aquela cidade. Até o curso de pós-graduação que eu mantenho lá, coordeno lá, junto com a minha sócia Andréa Maricato, é para me manter um vínculo com a cidade. Perfeito. Para me obrigar a visitar meus pais que estão lá ainda, né? Visitar meus amigos de infância, que eu tenho contato até hoje. Excelente. A cidade cresceu muito, impressionante como cresceu. Cidade, é linda. Eu sou daquela época que eu tenho um bairro lá que chama Jardim Aquários. Conheço que mais bem. cresceu ultimamente. Do lado do Shopping Colinas? Exatamente. Eu sou da época que aquilo lá era tudo mato. Era tudo mato. Eu brincava ali. Eu conheço ali, conheço bem ali. Então, e lá, localização, acho que aquela ali você vê, você está próximo de São Paulo, próximo do Rio de Janeiro, você está próximo da Praia Litoral Norte, está próximo da Serra, que é Campos do Jordão. Você tem tudo e mais um pouco nessa localidade. Eu né? acho que não tem localização melhor. Não tem. Para morar em São Isso José dos Campos. Você tem tudo ali no arredor Tudo de ao redor. 50, 70 quilômetros. Uma hora você tá na praia, uma hora você tá na montanha. Você tem São Francisco Xavier, que é de São José dos Campos, que é uma maravilha. Lobato, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Do lado, do lado. Tudo são cidades centenárias, históricas, né? Bom, mas vamos lá. O nosso bate-papo de hoje é sobre transação tributária, que nós já estamos falando aí regularmente em nossos podcasts, sempre ligando a transação tributária com os precatórios. Hoje eu estou aqui com um doutor que vai dar muita informação para nós, muita novidade, contar um pouco também da parte prática, porque ele atua há muitos anos, então já passou por ciclos tributários diferentes. Eu vou ler um pouquinho, só apenas algumas qualificações, porque não dá para eu ler todas as qualificações do Dr. André, que são muitas, mas olha só, ele é advogado, professor, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, especialista em tributário pela PUC Cogiai. Ele também tem MBA em Direito Empresarial pela FGV, é coordenador do curso de extensão tributária sobre o consumo do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudo Tributário do professor Paulo de Barros Carvalho, que é uma assumidade e não precisa nem de apresentação, dispensa apresentação. É também coordenador
da pós-graduação de tributário do IBET de São José dos Campos e é coordenador da Escola Superior de Advocacia, a ESA, da OAB Subseção Pinheiros, da qual ele também é presidente da Comissão de Tributário e Direito Constitucional da OAB Subseção Pinheiros. Professor convidado em diversos cursos de pós-graduação, de MBA, gestão tributária, é ex-juiz do TIT e também já foi conselheiro do Conselho de Assuntos Tributários da Fé Comércio São Paulo. Sou conselheiro ainda. Ele é Fala conselheiro. isso, eles me matam. É conselheiro. Isso, vamos corrigir. É conselheiro. É palestrante em curso de pós-graduação, simpósio, autor de livro jurídico, inclusive um excelente livro, artigos publicados em obras coletivas e diversas revistas especializadas. Bom, que currículo. E aproveitando aqui, eu trouxe um presente para você, né? A segunda edição do meu livro, o qual eu cito Gustavo Bachega, né? No capítulo de precatório. Que honra. Eu cito aqui a sua obra. Muito honrado, Precatório olha aí. na prática. Olha só, o livro chama Manual da Não Cumulatividade do ICMS. Que tema, hein? Que tema, hein? Complexo, mas fundamental. Gente, olha aqui, ó, um livro que eu recomendo a leitura, recomendo a aquisição. O livro chama Manual da Não Cumulatividade do ICMS, Dr. André Félix Ricota de Oliveira. Dr. André Félix Ricota de Oliveira. O livro é esse. Recomendo a leitura e a aquisição. Bom, já que eu ganhei esse presente maravilhoso, por favor, deixe uma dedicatória para nós aqui, que esses livros eles têm que ser guardados para a história nossa, viu? E fiquei muito honrado em saber que você nos citou aí, citou o nosso livro, o nosso trabalho. Muito obrigado, viu? Essa aqui é a segunda edição, então eu fiz alguns capítulos novos, né, de experiências práticas e teve a parte de compensação com precatório. Poxa, olha aí. Tive que citar, né? Muito obrigado. Onde eu fui estudar. Fiquei muito honrado. Essa é aqueles momentos que você recebe um carinho, né, por tudo que nós já construímos, trabalhamos. Saber que eu fui citado num livro de um amigo e do importante jurista como o Dr. André, realmente é uma honra. E é isso que vale do nosso trabalho, né? A gente que é escritor, né, doutor? A gente que procura sempre estar levando a educação de uma forma muito séria na nossa sociedade brasileira. Então, tem coisa que supera qualquer valor econômico, e uma delas é essa. A gente saber que o nosso livro está reverberando, está abençoando outros autores e também outros leitores, né, que vão ler esse livro e poder ter ainda mais compreensão desse universo de precatórios, que é um universo tão ainda obscuro para muitos profissionais, né? Verdade, né? Tem muito aventureiro. Muito. Tem muita gente que diz que conhece, mas não sabe nada. Muito obrigado. Linda dedicação. E o seu livro foi fundamental para desenvolver esse capítulo da compensação do precatório com ICMS. Muito obrigado. Será meu livro de cabeceira. Vou começar a ler hoje. Estou precisando ler mesmo sobre essa matéria. Obrigado. Se tiver crítica, fique à vontade. Com certeza não vai ter, mas serão bem-vindas. Que eu vou ler folha por folha, eu vou ler. Pode ter certeza. Eu gosto muito de ler, você sabe. E só aproveitando, a gente está falando em reforma tributária, né? Tributação sobre o consumo, imposto sobre o valor agregado, a não cumulatividade vai ser aplicada no imposto sobre o valor agregado, né? O IVA, então, também é um livro que tem continuidade com a reforma tributária. Falando de IVA, a gente estava até comentando antes de começar, né, o podcast aqui, para que a gente não esqueça, quero deixar esse convite aqui registrado publicamente. Como eu estava te falando, nós somos nomeado coordenador de um dos grupos de trabalho dessa reforma tributária, que é o Grupo 09. Do meu ponto de vista, é um dos grupos muito relevante, que vai tratar da transição. É um período muito importante, muito relevante para toda a nossa sociedade, do qual nós vamos, inclusive, cuidar disso, da entrada em vigor do IVA dual, né? Então, é muito relevante, nesse grupo de trabalho nosso, ser composto por grandes profissionais, técnicos, experientes, e que vão se dedicar e construir, porque através agora da regulamentação, que vão surgir as leis complementares, que depois vão entrar em vigor e vão ser destino aí de toda a sociedade. Eu quero fazer esse convite formal para você compor esse grupo de trabalho conosco, participar das decisões, das reuniões e da confecção dessas leis complementares, que nós vamos ser responsáveis por uma delas. Muito obrigado, é um prazer e uma honra, né? Não esperava, né? Ganhei o ano já com esse convite. Uma honra mesmo. Como você falou, o grupo 9 da transição de um sistema tributário para o outro é o mais importante. O Brasil peca por segurança jurídica, então esse trabalho tem que ser muito bem feito, né?
para que não fuja nada que prejudique a sociedade, prejudique o contribuinte, o desenvolvimento econômico, né? Que a ideia inicial dessa reforma tributária era trazer um desenvolvimento econômico. É isso. E, consequentemente, um desenvolvimento social. Essa então, é a ideia. Essa parte de transição tem que ser olhada com muito carinho mesmo, de um sistema antigo, com o ICMS, o PIS, COFINS, ISS, o IPI, passando aí para o IVA dual, IBS, a CBS e o imposto seletivo. Bom, muito obrigado mesmo, pode contar comigo. Já vi que ganhamos um aliado de peso. E que bom, que bom. Cada vez mais esse grupo de trabalho nosso fortalecendo e que vai beneficiar você, que é o cidadão, que é o membro da nossa sociedade, o empresário brasileiro. Bom, agora vamos ao assunto do nosso podcast. Muito está se falando sobre transação tributária ultimamente, né? Tem muitos vai e vem, muitos informes, muita gente aí pelos canais. Mas é importante nós também falarmos as dúvidas que existem, os benefícios que serão transmitidos através dessa nova medida, que é uma medida excepcional, né? E também com o tempo, ela é transitória, mas também temos que alertar de alguns cuidados que os empresários têm que ter ao aderir a essa transação tributária. Mas antes de entrar ao nosso ponto específico aqui, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a curtir, apertar o sininho aí do nosso canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque é uma forma de nós divulgarmos mais essa informação e ela chegar para mais pessoas. Porque quantas pessoas estão precisando de informação verdadeira, sérias e objetivas que vão contribuir muito para elas. E você pode fazer parte disso. Então não esqueça, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí para receber as nossas notificações e curtam os nossos vídeos. Muito, muito obrigado por participar conosco. Doutor André, a transação tributária, você acha mesmo que ela vem no momento ideal da nossa economia? Você acha que o estado de São Paulo é um estado vanguarda para esses assuntos, pioneiros, e que ele pode também depois puxar, como já aconteceu com o Rio de Janeiro, a gente já acabou de saber que também está publicando, né, novos editais, ele ser aí o precursor, o puxador dessa onda, de sempre vincular benefícios tributários com créditos tributários e precatórios para a fim de diminuir a dívida, melhorar a economia das nossas empresas? Sim, eu acho que São Paulo está com uma postura bem razoável, né? Buscando algo de vanguarda, né? Na esteira que vem da transação tributária que começou no âmbito federal. Sim. A de São Paulo, ela tem menos burocracia que a federal. A federal, muitas vezes, o contribuinte não consegue fazer por causa da capacidade de pagamento, que é algo ainda que é meio nebuloso de como funciona aquilo no âmbito federal. Eles apresentam um número, o contribuinte não concorda, apresenta outro, a Receita, a Procuradoria não concorda e não anda o negócio. E trava ali. Trava. Aqui não tem essa questão da capacidade de pagamento. É verdade. Se eu não me engano, foi uma promessa até de campanha do governador, e eu posso falar livremente que eu não sou partidário, Sim. Não estou fazendo campanha para ninguém. Ele prometeu, que ele falava que achava que era um absurdo, eu não sei se já tinha sido eleito ou não, ele falava isso. É um absurdo uma pessoa ser credora do Estado Perfeito. E ao mesmo tempo devedora e ficarem nessa discussão. Vai ver e não se resolve. Então a transação tributária já é uma porta. É uma porta. É uma porta, né? Eu acho que é embrionário, ainda está iniciando. Eu acho que o modelo que começou em São Paulo, com a legislação prevendo parcelar em até 120 meses. Isso. Pessoa natural, microempresa, até 145. Recuperação judicial. Aproveitar precatório, inclusive de terceiros. Isso. A questão dos créditos CMS, eu tenho algumas desconfianças, Sim. Mas é uma posição minha, que só aceita crédito acumulado de CMS, só aceita crédito de subvenção tributária, crédito do trabalhador rural, devidamente homologados, e não aceitam outros créditos, que a maioria dos contribuintes não tem esses créditos. É a única ressalva que eu tenho. O Poder Executivo talvez tenha freado isso dentro da Secretaria da Fazenda, porque eu fui juiz do Tite durante 6 mandatos, um ambiente que eu conheço bem. Os auditores fiscais da Secretaria da Fazenda têm uma política de não permitir, em especial, aproveitamento de saldo credor de ICMS. Esse eu acho que é o único problema que tem nessa transação, porque na transação tributária federal pode-se prejuízo fiscal, aproveitar prejuízo fiscal.
Você faz a transação, o pedido de transação, faz a adesão e apresenta o prejuízo. Depois que você pagou as suas parcelas, o prejuízo vai amortizar. Só que esse prejuízo é sujeito à conferência. É isso aí. Se realmente esse prejuízo fiscal tem base ou não, se ele existe ou não, tem fundamento, essas coisas todas. Tudo uma questão técnica envolvida aí. Exato. E a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo não quis colocar saldo credor sujeito a essa homologação, verificação depois. Falou, não, mas saldo credor é difícil verificar a origem ou não. Mas o prejuízo fiscal acho que é mais difícil verificar do que o saldo credor de ICMS. É a única reticência que eu tenho. O edital que foi publicado é o primeiro, né? Eu acho que é o primeiro. Virão vários editais, várias oportunidades. Virão. E ele já veio de uma forma boa, né? Eu ainda não testei o sistema, não sei se você já testou. Eu só olhei, mas eu não fui lá. Tá bem operacional. Tá bem operacional. Eu não entrei por nenhuma empresa. Intuitivo, que é o que precisa ser. A gente costuma falar que quando um sistema tem que ter um manual para você usar ele, já não é bom sinal. Exatamente. Ele tem que ser intuitivo para que nós possamos ter praticidade, né? Porque a maioria dos membros da área do direito tem dificuldade com tecnologia, inclusive. Exato. Né? Então a gente tem que ter um sistema intuitivo. Mas eu gostei muito da sua colocação e dá para ver que nesse tom, né, que nós estamos conduzindo, o governador está cumprindo as promessas de campanha. Sim. Está muito claro. Porque pelo menos nesse ponto. Pelo menos nesse ponto. Nesse ponto onde nós tratamos aqui da transação tributária com precatórios, nós vemos um esforço do governo estadual, junto às suas autarquias, né, PGE também, tudo, Secretaria de Finanças, no sentido de fazer esse encontro de contas entre quem tem o débito e entre quem tem o crédito no governo do Estado. E aí vale crédito tanto de precatório como tributário. O crédito precatório é uma luta só de quantos anos? Nossa, 25 anos já. Então, começou, né? 25 anos atrás. Então, é uma coisa que a gente vê uma intenção muito boa. E o que eu queria chamar a atenção para vocês que estão nos vendo aqui é para que não percam esta oportunidade quem quiser aderir a esta medida, porque ela tem um prazo curto, né? A confusão que eu quero desfazer logo de início aqui é o seguinte. Hoje existe uma lei, que é a principal lei de transação tributária, que é a 17.843, de 23. Depois existe a portaria da PGE número 6, a número 1, a número 6, e as resoluções conjuntas da PGE e Secretaria de Finanças, número 1 e número 2. Só que são assuntos distintos, né? O edital número 1, que o doutor André citou, ele traz uma medida excepcional e muito vantajosa, que eu fiz um breve resuminho aqui, eu vou falar para nós, para ficar simples, que a turma tem dúvida, eu tenho que aderir com entrada ou não, né? Quantos parcelamentos, quantas não são? Agora, tem também aquela transação tributária que vai perpetuar após essa data de 30/4. Não sabemos muito bem como que ela vai ser ainda. Como bem disse o doutor André, haverão muitos outros editais, haverão muitas outras resoluções conjuntas, mas vamos falar da regra que temos hoje, né? Hoje o que prevalece existe uma transação tributária paulista excepcional, que ela expira em 30/4 de 2024, e existe a transação que nós já falamos nos outros podcasts, que ela é uma transação que vai perpetuar após essa data. Por quanto tempo? Não sabemos, vamos esperar a regulamentação. As regras vão mudar de entrada, parcelamento, redução? Também não sabemos. Até agora tem algumas regras que são diferentes dessa excepcional. Vão haver outras mudanças? Possivelmente, né? Uma mudança que eu quero chamar a atenção que possivelmente vai estourar aí a qualquer momento, doutor André, é o seguinte, nós vimos uma grande diferença quando nós falamos da utilização dos precatórios e do crédito tributário. O crédito tributário, como você disse, eu concordo com as suas críticas, viu? São críticas construtivas, e eu acho que o leque tinha que ser muito mais aberto para abranger muito mais contribuinte, concordo 100% com isso. E eu vi ali que tem uma vedação, que isso que me incomodou no crédito tributário. Porque o contribuinte só pode usar, tem uma lógica, mas mesmo assim me incomodou. Ele só pode usar o crédito tributário no momento da adesão que ele deferir o parcelamento. Ele não pode usar nas parcelas. Então vamos supor, no momento que ele faz a transação tributária, após ele obter os descontos, ele vai utilizar o crédito tributário e vamos supor, parcelou em 120 parcelas. Naquele momento, ele tem que usar tudo que ele tem de crédito para compensar.
ele não pode usar em cada parcela mensal depois. Isso tem uma vedação na própria resolução. Seria que você tem que apresentar o crédito no momento da adesão. Da adesão ao Você queria uma possibilidade, eu estou parcelando, surgiu um crédito. Ele pode utilizar, por que não? Interessante essa... Né? Com relação aos precatórios, a história está um pouco diferente. Que aí eu acho que vai ter que ter uma nova regulamentação. Lá, já com os precatórios, não tem essa vedação. Então, qual é a dúvida que está gerando? Eu vou ter que pegar todo o montante da dívida, quando ela for consolidada, em um parcelamento, seja ele de 120 meses ou menos, né, porque é de 60 a 120. E eu vou ter que utilizar o montante total ou eu vou poder usar nas parcelas vindouras? Metade da equipe técnica, até dos próprios órgãos públicos, acham que pode usar nas vindouras. A outra metade acham que não, que tem que usar naquele único momento da adesão. O fato é que na regulamentação não tem uma vedação clara, explícita, como tem a do crédito tributário. Então ela deixou uma brecha aí de interpretação. Uhum. Agora, o problema disso, se tiver que fazer a exemplo do que é feito com crédito tributário, vai inviabilizar também a maioria dos contribuintes. Porque, veja, o contribuinte que vai aderir a essa transação tributária, ele é um contribuinte que já vem sendo surrado há muito tempo. Ele vem passando por crises atrás de crises econômicas. Ele tem um passivo tributário que muitas vezes não foi originado por não pagamento. Houve uma multa tributária, ou houve alguma interpretação tributária que gerou aquele passivo. E ele não tem o recurso para pagar à vista e nem para comprar o precatório à vista. O que seria uma solução para ele? Parcelar em 120 meses e cada parcela ele usar um precatório ou um precatório parcial para quitar aquela parcela. Exato, teve uma disponibilidade de caixa, né? Exato. Ir no mercado procurar um precatório para aí amortizar a dívida. Aí todo mundo quase ia poder aderir. Exato. E isso é bom para o governo, que a gente nota que é esse o esforço do governo. O governo, como você bem disse, além de ser uma promessa de campanha, ele está cumprindo aquilo. A parte dele ele está fazendo. E quem faz a interpretação não é o governo, agora são os órgãos especializados. Exato. Então, os órgãos especializados não podem atrapalhar uma medida que está imbuída na intenção dessa lei, que é do próprio governo, e dos profissionais que atuam nessa área como a gente. Então, a medida existe e o meu pedido aqui é para que nós possamos utilizar tanto o precatório para pagar as parcelas mensais do parcelamento, bem como os créditos tributários. Porque isso sim você vai abrir um leque maior e, com certeza, a adesão a esse parcelamento vai ser absurdamente grande. Exatamente. Absurdamente grande. É que, como você falou, né? Metade da equipe técnica interpreta de um jeito, metade interpreta do outro. A transação tributária ela tem previsão no nosso ordenamento jurídico desde 66, no Código Tributário Nacional. Só que a primeira vez está sendo implementada. Olha só. Então ninguém conhece direito. É isso. Então todo mundo vai aprender junto. Vai aprender. E depois fala, pô, aqui tá errado, vamos melhorar isso, aqui dá para melhorar aquilo. Eu acho, como eu te falei, infelizmente, né, o contribuinte, ainda falta mudar a política, principalmente do Poder Executivo, que o contribuinte não é um inimigo. Tem que existir uma relação boa entre o fisco e o contribuinte. Exato. Quando não liberam os créditos tributários, quando não liberam os créditos ICMS, porque já desconfia que o contribuinte vai tentar ter uma vantagem. Então vamos fechar essa porta. Não, vamos dar credibilidade para o contribuinte. É isso. Deixa ele tentar saldar sua dívida da melhor forma possível. Como você falou, uma empresa que é devedora tributária, ela está lá por dificuldades. A maioria das empresas que vão aderir ao programa, ou das pessoas naturais que vão aderir ao programa, não são sonegadoras fiscais. A gente tem que ter em mente que 95% do que é arrecadado pelo Estado de São Paulo é o contribuinte que vai lá e paga. É isso. É de boa fé. Ou seja, é o que movimenta a economia. Exato. O dinheiro sai do contribuinte. Não é o sonegador, é uma margem mínima. É isso aí. É mínima. Quando você tem uma empresa, e você tem várias, você sabe disso, se você teve um problema naquele mês, dificilmente você consegue recuperar e pagar os tributos do mês seguinte o que você estava devendo. É isso. A sua margem de lucro é pequena. Um pouquinho, você perde a mão. Eu já tive negócio, eu já tive comércio. É isso aí. Você descuidou um pouquinho. É uma trabalhista que você é condenado.
já muda o seu caixa. Já muda tudo. Aí disso você começa a deixar de pagar o quê? O tributo, é a primeira coisa. É verdade. É a primeira. E você não consegue depois pagar o vencendo e o atrasado. Você nunca vai ter caixa. Não dá. Então essa é uma oportunidade. A conta não fecha. Exato, não fecha. Então essa é a oportunidade para aquele cara que tá lutando, tá trabalhando e quer resolver. Quem já tá quebrado, não vai fazer a transação. Essa é a verdade. Não vai. É quem cara que é o irrecuperável. O irrecuperável não vai. É quem tá aí no mercado, quem tá lutando e fala, pô, eu tô com fôlego, eu quero me regularizar. Consigo pagar. Eu consigo desde pagar. Que seja uma parcela razoável. Então, é a primeira fase da transação, o pessoal começar a simular no sistema. É isso. Eu recebi segunda-feira uma tela de um cliente, falou, não apareceu para mim a opção da transação, eu não fui notificado, porque algumas empresas, alguns contribuintes estão sendo notificados via DEC para aderir. Falou, eu não fui, eu posso? Aí, como você falou, eu não acessei o sistema dela, né, nem pedi o login e senha, mas eu entrei no site da Procuradoria. Isso. Falou assim, vai lá na aba requerimento. Eu falei, vai na aba requerimento. E apareceu a oportunidade. Isso. É por adesão. É muito operacional. É muito Aí eu falei, calma, vamos estudar o seu caso. É porque esse primeiro edital é apenas para aquele contencioso dos juros de mora. Os juros abusivos da 13457 de 2009. Isso. Que é uma tese ganha do contribuinte. Ganha. Tá pacificada. Tá pacificada. Então eu falei, quem tem discutindo isso, tem desconto de 100% dos juros. 100%. Aí fica só o principal, né? E 50% da multa. Pô, isso aí. É uma bela vantagem. É uma belíssima vantagem. E aí que a gente chama atenção aqui, o que o doutor André estamos tentando falar, e aqui eu espero que isso reverbere para os profissionais que estão à frente dessa medida também, é que fazemos um esforço unificado entre membros de órgãos públicos, membros da Procuradoria do Estado, membros do governo, juntamente com a sociedade brasileira e a OAB, que tem um papel muito relevante nessa atuação, para que nós possamos fazer o máximo possível de transação tributária, porque isso vai ser bom para os dois lados. É bom para o governo, que vai ter uma redução na sua dívida tributária, que são aquelas dívidas podres, impagáveis. Uhum. Vai ser bom porque ele vai também baixar muito a dívida com precatórios, porque vai ser usado muito precatório para fazer isso, créditos tributários também, e vai ser muito bom para o contribuinte, que vai ter uma bela economia. Vou falar um pouco de números com vocês, que é importante a gente trazer à baila o que já foi feito no estado de São Paulo, para que nós possamos aumentar esse resultado aqui em um esforço comum dos órgãos públicos com a sociedade brasileira, não é isso? Olha só, eu levantei os números aqui com a nossa equipe das últimas transações tributárias que tiveram no estado de São Paulo. Em 2021, houveram quantidade de débitos, 202 débitos inscritos que foram objeto de transação tributária paulista. Valor esse de 185 milhões e uns quebrados. Com benefício, 121 milhões. Essa turma, em 2021, teve um desconto, que é uma estimativa baseada no índice, né, de 34%. A média foi de 34%. Já em 2022, olha só, um ano depois, de 202 débitos, foram para 1.471 débitos, objeto de transação. Ou seja, aqui aumentou em 10 vezes quase. Quase 1.500 débitos. De 185 milhões, foi para 623 milhões. Só que o curioso é que reduziu o desconto, foi para 28%. Em 2023, o ano passado, reduziu para 982 débitos inscritos, objeto de transação. E estou falando só de ICMS, Estado de São Paulo. E é pouco, né? E é muito pouco, ó. Em 2023 foi 261 milhões. Economia de 29%. Por que, somando 2021, 2022 e 2023, nós temos um montante de objeto de transação tributária paulista 1 bilhão e 70 milhões. É muito pouco, levando em consideração que o estado de São Paulo tem 408 bilhões de dívidas. Vou repetir. O estado de São Paulo tem 408 bilhões de dívidas tributárias. Então, em 3 anos, você conseguir acordo de 1 bilhão é muito pouco.
Tá na hora de não ter não são 10%, 5%. Não são 10%. Está mais do que na hora dos órgãos públicos olharem para esses resultados e entender que 2024 será necessário um esforço conjunto do cidadão, dos empresários, dos profissionais especializados, bem como do governo, da procuradoria e das secretarias envolvidas. Não pode endurecer a regra, que é tão boa, para ter esses números tão ínfimos aqui daqui a um ano novamente. Exatamente. O que vai adiantar de ter uma medida dessa, ter profissionais como a gente que se esforçam 24 horas do dia inteiro com isso, para depois você ter uma transação anual de 100 milhões? Gente... Não traz resultado nenhum para os cofres públicos. Você faz um movimento legislativo na Assembleia, dos profissionais, do próprio governo, para uma economia tão básica, tão pequena, insignificante. Então, a minha chamada aqui é, vamos mudar essa página desse jogo? Vamos trabalhar junto? Em vez de ficar nos duelando entre órgão público e o profissional liberal, endurecendo regras, dificultando o sistema, vamos facilitar o que a gente puder. Físico e contribuinte tem que ser parceiros. Tem que ser parceiro, porque o objetivo é o mesmo. Essa é a cultura da política do fisco nos países desenvolvidos. É de orientar o contribuinte para conseguir cumprir com as suas obrigações tributárias. É isso. E não um contra o outro, como que muito se emprega aqui no Brasil. Exato. Pô, infelizmente, a gente escutou o ministro da Fazenda, um tempo atrás, numa entrevista, chamar o contribuinte de detento. Ele fez essa analogia, essa comparação. Absurda. Chocou a comunidade jurídica inteira com isso. Isso tem que mudar. Aqui em São Paulo tem a lei dos novos conformes, que fala disso, que tem que ter uma transparência na relação e uma aproximação e uma confiança. É isso. Então, o fisco tem que ter confiança no contribuinte e vice-versa. Então, tem que facilitar as transações, diminuir as burocracias, criar novas possibilidades, como você falou, nas vincendas também, eu aderi só com dinheiro. Por que no futuro eu não posso apresentar créditos? Exato. São possibilidades que vão aumentar muito esse número aqui depois de adesão a essa transação. Exato, porque quer não, só tem 2 meses para fazer. Só. Essa primeira... E faz assim, Faz assim, bobeou, já foi. Já foi. Então o cara tem que correr atrás de crédito e preparar, fazer precatório, fazer o pedido e aderir? Não, mais prático, faz o pedido. Isso. É deferido? Ele pode fazer uma compensação depois. Qual que é o problema? Exatamente. O que muda, né? Tem que iniciar, tem que começar. Tem que iniciar. E aí tem muito preconceito de empresários com isso, né? Eles têm medo, porque já foram tão bombardeados, né? Por medidas que prejudicaram. Mas, empresário, o caminho para você, que eu falo muito aqui, e profissionais da área, é que hoje é muito fácil. Se você encontrar um bom profissional e uma boa empresa que saiba fazer esse trabalho, vai atrás. Importante. Não fique esperando, não. Mas aí é um detalhe importante. Muito. Saber separar o bom profissional dos oportunistas de plantão, né? É isso. Porque o que mais aparece quando tem essas oportunidades tributárias... Todo mundo vira tributarista. Já notou? E sabe tudo, e consegue fazer mais rápido. Conhece Beltrano e Fulano. Conhece Beltrano e Fulano. É sempre assim. Não, e é igual... Não vou citar o nome dos times aqui, mas é igual um time aí quando joga de São Paulo que ganha um jogo. No outro dia, você vê um monte daquele torcedor na rua com a camisa, né? Não vou citar nomes, tá, gente? Pula essa parte. mas é normal no futebol. Mas é normal no futebol, Então, é mais ou menos o que acontece aqui. Né? Sai uma medida dessa, amanhã todo mundo virou tributarista. Né? E não é bem assim. Isso pode inviabilizar, atrapalhar as adesões. Né? Exatamente. Então tem que procurar bons profissionais e profissionais sérios que atuam de forma séria nesse segmento. A chamada que eu faço para vocês aqui do nosso podcast é que nos acompanhem, porque você viu que eu tratei de números também aqui com vocês. Eu vou acompanhar 2024 inteiro. E nós vamos atualizando vocês em todos os nossos podcasts semanais a evolução dessas transações. Quanto foi feito, qual é a dificuldade, qual é a burocracia, o que pode melhorar, porque a sociedade informada é uma sociedade poderosa. O empresário com informação, ele se apodera dessa informação e usa disso a benefício próprio, né? E para nos ajudar também a pressionar, a melhorias, os próprios parlamentares, né, a tomar atitudes que vão beneficiar todo esse nosso segmento aqui. E olha só que absurdo. Eu falei que o número ainda era baixo, levando em consideração o ICMS, que é o imposto... É o carro-chefe. É o carro-chefe, que é o mais volumoso do Estado. Mas se eu for para o IPVA e o ITCMD,
o ITCMD de São Paulo, é vergonhoso. Em 3 anos, 2021, 22 e 23, foram feitos 73 milhões, doutor André. Irrisório, né? Irrisório. Foram feitos apenas com 42 débitos. Irrisório para as contas públicas, né? É. Uma mega-sena boa. Uma mega-sena é ótimo. Mas 43 é ridículo. Levando em consideração que é 408 bi a dívida que tem a receber do Estado, o que é 73 milhões? Não é nada. Em 3 anos, eu tô falando. Não faz nem cócega. Né? Se você dividir por ano isso, nós estamos falando de 20 milhões e pouco por ano. Não paga o custo de toda a máquina que se movimentou para fazer os acordos. É isso que eu ia falar agora. Então, é o trabalho todo de fazer uma legislação, de aprovar na Assembleia, de mudar o sistema da Receita, da Procuradoria, para quase nada. Quase nada. E se eu for ainda para a transação tributária das empresas que estavam em recuperação judicial, que são as que mais necessitam, são as que mais precisam, estão ali, talvez a única solução para fechar o seu planejamento, né, econômico, eu vou te dar o número, de 2022 e 2023, 2 anos, foram 918 milhões. Caramba. Nenhum bi das empresas mais necessitadas. Que estão tentando ali no fundo do poço. A água tá só com o narizinho para fora. Então, gente, o sinal é esse, né? O papel nosso é esse, é divulgar, é falar para que todos participem. Nós temos que nos unir. A palavra agora é união. A palavra de ordem é até 30/4, parar com vaidade, com rivalidadezinhas, com preconceitos. Hora de nos unir e quem quiser e tiver o interesse, aderir a essa transação. Que eu vou falar um pouquinho do resumo dela aqui. Depois o doutor André faça os comentários pertinentes em cada item. Mas uma dúvida que todos têm. Para essa transação excepcional, que vai durar até 30/4, como o doutor André bem disse, praticamente 2 meses. É um prazo muito curto. Quem quer tem que correr. Então, tem que dar entrada? Sim. Para essa transação excepcional, todos têm que dar entrada. Isso está no artigo 43 da Lei 17.843. Está no edital 1. Artigo 43 da transação excepcional, que vai até 30/4. Qual que é a regrinha? Tem que dar entrada? Ok. Quanto? 5% do valor final. Então, quem quer aderir vai ter que ter um caixinha aí de 5% para pagar para fazer adesão. Pode utilizar os valores bloqueados ou penhorados também para pagar essa entrada. Isso também já é um benefício, porque muitos têm, né? O quê? Pera que você falou? Eles podem utilizar valores bloqueados ou penhorados. No processo. Para dar entrada. No depósito judicial, isso. Isso é muito bom, porque tem muitos que têm bloqueios, né, e tudo mais. Uhum. Então, também, claro que o ideal seria não ter que dar entrada. Gente? Esse é o cenário ideal. Mas a regra é essa. Que o governo também quer ver o caixa melhorar. Ele quer ver o caixa. Então temos que falar do que a lei, né? Aqui a gente tem que também falar o que é a real situação. Sobre os juros de mora. Os descontos, famosos descontos. A gente tem 2 descontos aqui. Juros de mora e temos também nas multas, tá? Então, sobre os juros de mora, 100% de desconto para todas as empresas que aderirem. Tem benefício de 100%. Já nas multas, de 50%. Só não pode ultrapassar o valor do principal. Ou seja, o principal sempre tem que ser pago. Então, se reduzir as multas e os juros e descer um pouquinho abaixo do principal, volta pelo menos para o valor principal da dívida. Não pode reduzir a 65% do total, né, da dívida. Isso, vai ser feito esse balanço aí. Vai ser esse balanço, da dívida que for aderida. Essas as dúvidas que surgem, porque na regulamentação fala isso e depois fala em outro parágrafo que não pode superar o valor do principal. Então, tudo isso ainda também vai ter que ser muito ainda... Sim. Né? É interessante que essa transação excepcional, eles começaram pelo final da lei de transação, que é o artigo 43. 43. Que está nas disposições finais da lei. É isso. Que é só para dirimir transacional onde tem conflitos quanto aos juros. Isso. De mora, naquela abusividade daquele juro da 13.457, que eram os juros praticamente do cheque especial. E aí se fixou pelo Tribunal de Justiça que seria inconstitucional a aplicação desses juros e não poderiam ser superior à taxa Selic. Taxa Selic. O engraçado dessa redação
que ele fala da Lei 13.457 ou a Lei 17.000, que eu não me lembro o número agora, de 2017. Isso, 17. Que ela acabou, que foi essa... que ela revogou os juros da 13. Foi. Eu até estava conversando com uns amigos meus da Comissão de Direito Tributário lá da OAB. Tanto é que as procuradorias se baseiam nessa lei de 2017, daí para frente, que é os até juros que vale. Inscrições pela Selic. Exatamente. Só que eu falei, por que colocaram essa lei? Ela não tem conflito nessa lei. Tem algum conflito? Aí falaram, tem uns casos de TCMD. Aí tem alguns casos que o contribuinte reclama que o São Paulo, quando a Selic cai a menos de 1% ao mês, São Paulo vai lá e coloca 1%. É isso aí. Então, quando você fizer a adesão, verificar... Tem que verificar. Se os juros estão todos Concordo. nos limites da Selic, Concordo. mensalmente. Outra coisa, só tem previsão sobre a dívida ativa, sobre o crédito tributário, multa e juros de mora. Mas muitas vezes no valor que está sendo cobrado tem outros encargos. Tem. Esses encargos legais. Muitas vezes eles são indevidos. São. Isso tá na resolução que vai ser posterior a 30/4. Esses encargos... Mas na excepcional não tá constando. Não, esses encargos... Muito bom Esses encargos legais, se tiver na sua dívida, pode ser objeto de discussão. Vai ser objeto de discussão. Eu falei para um outro colega advogado que estava conversando comigo sobre isso, que eu acredito, doutor André, infelizmente, que vai ter muita judicialização dessa matéria aqui nos tribunais. Nesses detalhes, eu acho que sim. Se forem valores que realmente vão impactar, vão dificultar a adesão do... E aí acontece de novo aquele cúmulo indesejado de ações nos tribunais nossos. Exato. É aquele negócio que a Fazenda não quer abrir mão de nada. Isso. Pô, faz o simples. Faz arroz e feijão, não inventa. Principal, juros de mora encargos legais. E multa. O encargo não tem no ICMS. Não, então, mas se eles colocarem essa regra, que vai ser agora a partir de 30/4, dos encargos legais, não vai ter um benefício também? Porque devia tirar os encargos legais. O que são os encargos legais? Qual que é a natureza jurídica disso? Quando você deve, no máximo você vai falar, não, mas tem aqui os honorários sucumbenciais. Que está citado lá. Encargos legais, bem como honorários sucumbenciais. É uma questão. Agora, encargos legais, toda vez que eu via numa execução, a gente discutia. Falava, não, isso aqui não é devido. E era afastado. Entendeu? Só que aqui ele tem que confessar, né? Então, mas um bom ponto você colocou. Todo acordo, parcelamento e na transação fala que é uma confissão e ela é irretratável e você não pode judicializar. Só que isso aí é pacífico já no STJ, que não é uma confissão, né? É um acordo por adesão. Você não discute nenhuma cláusula. E nenhuma lei pode afastar ao direito de você ir a socorrer ao Poder Judiciário. Então, gente, vamos dar um breakzinho aqui, que é importante isso aí. Isso é muito relevante. A gente cansa de receber profissionais aqui, empresários, que tem medo justamente disso, de aderir a uma transação dessa e ter que pagar, por exemplo, sobre os encargos legais que não são devidos. Então, vamos escutar o nosso especialista de hoje, que é sim, né, doutor André? É possível que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos supor que acontece como a gente está comentando aqui. Tá? Que acontece deles incluir os encargos legais também nessa adesão. E aí um tributarista como o doutor verifique que esses encargos legais não são devidos, mas ele assinou, aderiu à transação e lá ele se obrigou a não recorrer, né? E aí ele pode, então, mesmo depois disso, ir para o judiciário e ter chance de êxito? Isso, essa cláusula é inconstitucional e ilegal. Está na Constituição Federal o direito ao acesso ao Poder Judiciário. Então cabe um mandado de segurança, se estiver dentro do prazo, óbvio, de você afastar as ilegalidades feitas no seu acordo, na sua transação. Né? Transação entre aspas, porque eles te oferecem e você aceita. Sim. E muitas vezes você aceita para você quer ter uma certidão positiva com efeito negativa, você quer se regularizar. Não discute cláusula, não discute Exatamente. Nada. Então assim, faça a transação. Se for bom para você financeiramente, pode fazer. Se achou que vai resolver seu caso, isso. Acompanhado de um bom profissional, faça. E se tiver alguma coisa, não, mas acho que aqui tá exagerando, aqui tá errado, depois discute. Não há problema algum. O STJ já pacificou que é possível. Tem jurisprudência do STJ. Favorável. Eu tive casos do antigo Refi na esfera federal que, infelizmente, o contribuinte foi lá e parcelou débitos que já estavam prescritos. Olha, depois a gente entrou com uma segura e falou, isso aqui tá prescrito. Sim. E ele tinha assinado a adesão do qual dizia que ele tinha que desistir, que não podia recorrer ao judiciário. É uma confissão irretratável. Irrevogável. Tá vendo, gente? Então, olha só como é que é bom conversar com um especialista, né? Que bate-papo rico, hein? Riquíssimo essa nossa. Bom, é verdade. Riquíssimo, doutor, riquíssimo. Então, isso aí já soluciona inúmeros problemas de
de contribuintes que estão aí reticentes a aderir com receio disso, com receio de parcelar uma dívida prescrita, ou uma dívida até nula, ou parcelar dívidas que no valor dela estão incluídos e computados encargos legais que têm que ser afastados. Então ele pode sim aderir, mesmo que ele assine adesão com essas cláusulas, ele depois pode sim percorrer o judiciário para tentar tirar essas inconstitucionalidades. Não é isso? O poder público não pode receber nada indevidamente. Isso é um enriquecimento ilícito do Estado. É um princípio constitucional. Da moralidade, da eficiência, da legalidade. Perfeito, perfeito. Não tem como. Perfeito. Como é bom falar com especialista. Eu vejo que cada vez mais o nosso podcast está ficando muito, muito rico, muito proveitoso, né, para todos vocês. E eu aproveito e falar que estou falando de podcast aqui. Olha só, é muito importante que você participe dos nossos vídeos, tá? Não esqueça de nos seguir. Siga aí, ó. Nos siga no YouTube, nos nossos canais, em todas as nossas redes sociais. Lembre de no YouTube, além de nos seguir, acionar o sino, para que você seja notificado sobre cada novidade, sobre cada vídeo novo que nós vamos postar aqui para vocês. E também, de preferência, curta e comente. Porque comente dizendo o que você gostou, o que não gostou, o que você gostaria que nós falássemos nos próximos vídeos. E a curtida sua no vídeo, ela também é muito importante, porque isso faz chegar esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas ficam informadas. Olha só que informação importantíssima que o Dr. André trouxe para nós aqui hoje, e que vai solucionar dúvidas de muitos e muitos empresários. Mas é uma pena que não pode chegar para todos. Então, o teu papel também é esse, é de fazer difundir as informações o quanto mais, melhor, ok? Bom, doutor André, continuando aqui, eu estou lendo o que está nas ligações. Eu queria mesmo que se você criticasse, dissesse que você concorda, não concorda, aqui é à vontade, porque isso só faz enriquecer o nosso bate-papo. Né? Tá? Sobre a utilização de precatórios, né? Também dá para usar para todo tipo de empresa, como também para os créditos tributários, limitados a 75% do valor líquido da dívida. Isso vale para a utilização de precatórios como para crédito tributário. Então vamos lá, se a pessoa tem uma dívida de 10 milhões e ela foi consolidada em 10 milhões após os descontos e tudo mais, ela vai poder colocar precatórios ou crédito tributário só no valor de 75% desse valor. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Qual que é a intenção dessa medida? Aí você tem condições de falar melhor do que eu sobre isso, né? Porque uma época, até o que você me explicou, eu achava que era vantajoso para o Estado ter os precatórios em atraso e ter receber só no seu orçamento. Sim. E você falou, não é vantajoso, prejudica as contas públicas. Muito. São Paulo foi um pouco melhor que o federal nesse sentido, né? Foi. O federal é mais restrito à compensação, acho que até 60% ou 70%, não me lembro. Mas 70. 70%, o São Paulo está em 75%. O São Paulo quer 25%, né? O Estado quer 25%, e quer ver dinheiro efetivo entrando no caixa. Isso. É isso. É isso. E com isso regularizando as suas contas públicas, o que deve também aí para os seus credores. E aí você vê claramente a intenção do governo aqui de ter essa entrada de 5%, e mais esses 25% do saldo, né? Então, somando aí, estamos falando em 30%. Então, em 30%, o governo de São Paulo espera receber em espécie, seja à vista, através dos 5% de entrada, ou dos 25% parcelado, né? Que vai fazer parte do parcelamento. Exato. Então, está muito claro a intenção do governo de também arrecadar. Então, se o governo quer arrecadar e o contribuinte quer pagar, nada mais justo do que todo mundo entrar num senso comum e facilitar o máximo que puder. E a melhor coisa é o contribuinte vivo, saudável. Você arrecada um pouco agora e vai arrecadar mais no futuro, com ele se desenvolvendo, crescendo, tendo mais receitas. Então tem que incentivar que as empresas continuem, vivam, tem um prazo maior de vida das empresas. Não querer encurtar a vida das empresas, do contribuinte. Você não pode cercear seus direitos, dificultar suas atividades, o desenvolvimento econômico de uma empresa, de um contribuinte. Então é fundamental cada vez mais facilitar a transação tributária. E que a transação tributária, eu acho ainda um modelo tímido. Sim. O que é a transação? Está até no artigo 171 do Código Tributário Nacional, é o acordo entre contribuinte e fisco para dirimir aquele conflito, resolver aquele conflito, aquele litígio, né, que é até a expressão usada no Código Tributário, e extinguir o crédito tributário.
Na transação hoje, só permite multa e juros. Não há um acordo quanto ao principal. Não há. Então, é o embrionário. É só o parcelamento que tem de benefício. É um parcelamento. Não tem desconto nenhum. Não há um acordo efetivo. Ó, essa ação eu tenho possibilidade de ganhar. Como você tem possibilidade de ganhar, então... Os juros, você fala assim, ó, vamos pegar uma causa que já está resolvida. Isso. Os juros da 13457 é um juros abusivo. É abusivo. Então, esse conflito a gente vai dirimir. Quem tem esse conflito com o Estado vai pagar sem juros. Tá ótimo? Tá ótimo, porque no mínimo ele ia pagar com Selic. Exato. Já é um benefício muito grande. Agora, vamos... E quem não tem essa discussão? Quem não tem essa discussão vai poder fazer adesão? Compensa fazer essa adesão? Pois é. Aqui tá falando que todos podem. Só tu vai ter que fazer o cálculo para ver se é vantajoso. Débitos posteriores a dezembro de 2017 não tem esses juros. É isso. Eles já estão usando, já faz a CDA sem a incidência desses juros. Então. Aí, como que vai ser? A gente vai testar. Aí que a gente vai testar o sistema, se vai ter redução ou não. Porque eu vi que quem não tinha essa discussão não recebeu a notificação da Secretaria da Fazenda ou da Procuradoria via DEC. Domicílio eletrônico do contribuinte. E eu vi alguns contribuintes que receberam, porque tinham discussão, e eu vi outros contribuintes que têm a discussão e não receberam. Tá vendo? Essa notificação. Então, quem não tem, fala assim, ou a Lei 17, que tá certo os juros. Sim. Então vai entrar por aí. Eu acho que ou a Lei 17, pode ser, que é a Selic, vai entrar por aí. Faz todo sentido. E os outros editais, quais serão os novos conflitos que os editais vão querer resolver? Qual que serão as outras discussões? Tem um pra eu te falar aqui já. É? Vou colocar uma pimentinha na nossa conversa. Certo. É importante isso. Vou jogar uma pimenta aqui. Sobre o parcelamento que a gente falou. Nessa transação excepcional, que ela vai durar até 30/4/2024, a regra é que as empresas que aderirem ao parcelamento em até 60 meses estão desobrigadas de oferecer garantia. 60, né? 60. Superior a 60, já tem a necessidade de garantia. Você não acha que isso é um exagero? Principalmente para aqueles que vão oferecer precatórios ou crédito tributário? Não é uma dupla garantia, não é uma tripla garantia às vezes? Exatamente, porque como você falou, o precatório, o cara já ofereceu 75% da dívida, tá garantida. Os 25% tem um detalhe. Crédito tributário é a mesma coisa. É a mesma coisa. É que o crédito tributário ninguém vai ter. Esse total, né? O crédito acumulado de ICMS, quem tem? Exportador. E quem tem crédito acumulado de ICMS devidamente homologado... Pouquíssimos. Ele já vende rápido no mercado. Dinheiro, 92% do valor. As empresas do varejo compra tudo. Exatamente. A distribuidores de energia elétrica, telecoms. É isso aí. Então, o que vai sobrar mesmo é precatório. É precatório. A verdade é essa. É verdade. Os créditos ICMS, o crédito homologado, subsídio do jeito tributário, que tá, né? A não ser que eles abriu o leque para saldo como credor. Você falou no começo. Só se abrir para saldo credor de ICMS. Aí sim. Aí poderia abrir bastante. Restituição de ICMS, substituição tributária, quase ninguém tem. E é difícil para caramba fazer. Produtor rural, quase ninguém tem. Pouco então também. você limitou muito o direito ao crédito. Então o que vai funcionar mesmo será o precatório. E aí você a vantagem, para quem tiver o precatório, quem adquirir o precatório, esse vai estar numa grande vantagem. Esse vai. Mas ainda assim ele tem que dar garantia. Não tem cabimento. Né? Porque já está garantido. E fora isso, que ele o precatório é do Estado. Exato. O que é mais garantia que essa? Se ele tivesse garantia, ele tinha como pagar aquela dívida até, né? Porque eu falo assim, uma coisa é você falar, eu tô pagando com um veículo. Sei lá, o veículo quando for vender pode ter um deságio, pode ter um valor que ele envelheceu. Mas não, você precisa estar dando um precatório, que é do próprio Estado, que é o credor. Ele é a garantia do negócio, na verdade. Quem é a garantia é o Estado de São Paulo. Então, para que ele vai precisar dar um precatório e mais uma garantia? Exatamente. Né? É uma garantia, é um exagero, eu acho isso aí, que temos que repensar. Né? Quem sabe, após essa transação excepcional, ou até durante ela, nós não tenhamos uma regulamentação aí que exclua pelo menos aqueles que vão utilizar do precatório. Que não seja necessário dar uma dupla garantia. Exato. Não tem porque estamos falando de dupla garantia aqui. Já está recebendo quase tudo. Tudo. Não tem necessidade nenhuma. Deu 5% de entrada. Mais 75% do precatório. Falta 20%. Falta 20, parcelado em 120 parcelas. Só vai sobrar nada. Gente, é isso. E aí é uma coisa também que tem que ter que eu falo, né? Não tem como você fazer um bom acordo, se as duas partes não entrar em consenso.
de confiabilidade. Exato, né? de confiabilidade. O Estado tem que tratar melhor o contribuinte. Exato, não pode ver ele como um bandido, um mal pagador. Sonegador. Se ele chegou até aqui, se ele pagou os 5% de entrada... Vem pagando do dia a dia. Vem pagando mensal. Se ele comprou precatório para pagar 75% da dívida, você acha que vai dar calote em 20%? O cara quer ele quer resolver o problema. Se ele não quiser, ele você não chegava até aqui. A vida, exatamente, ele pegava o dinheiro e... Então tem que ter um grau, gente, de confiabilidade entre as partes aqui. Estamos quase chegando no final do nosso podcast. Só queria fazer o último comentário dessa transação excepcional. E já vou ficando até triste, porque um bate-papo tão bom desse... Oportunidades não faltarão, né? Ainda vai ter muita discussão. Exatamente. Mas é tão bom conversar com você, um grande especialista e prático, que a gente pôde dar informações aí preciosíssimas, né? E um detalhe, hein, gente? Tá de graça pra vocês, hein? Tá de graça. Aproveita que é gratuito isso aí. É verdade. Muitos aí, se fosse colocar em aulas, seria vendido. Muitos venderiam muito caro que a gente tá falando aqui. Mas nós estamos deixando pra vocês de bom coração e é de coração mesmo. Bom, honorários, né? Quando a gente fala de honorários, também nessa regra diz que serão aplicados ao montante atualizado após os descontos no mesmo percentual que consta na CDA, os honorários sucumbenciais, né? Também não poderia ter uma facilidade melhor, doutor André? Geralmente... Eu sei que é mexer no vespeiro, eu sei. Mas... Tem 2 pontos, pelo menos eu enxergo. Muitas tem que olhar bem a sua CDA, que em alguns casos eles colocam 20% de honorários, com base numa legislação federal. Que não existe mais. Não existe mais, não é reconhecida pelo Código de Processo Civil. Hoje é no máximo 10. Exatamente. É o primeiro ponto que tem que olhar. Boa. E o segundo, você já chegou a fazer audiência do trabalho? Não. Eu fiz no começo. Mas deve ser... Primeiro ano. Sim. É acordão. É o acordo. Pô, a primeira coisa, então, os honorários, cada um arca com o seu. Exato. É a primeira coisa do acordo. Eu nunca vi, mas eu ouvi falar muito isso. É claro. Vamos fazer acordo e ainda paga os seus honorários? Pois é. E ainda assim, ele não está ainda sendo aplicado aí todos os descontos, né? Então, mais uma opção que nós temos de debate, né, para trazer à baila e ver o que podemos fazer nessas medidas que virão, nas que virão, pelo menos, se não der para fazer essa, pelo menos nas futuras, algo que possa melhorar uma redução ou um parcelamento diferente com relação ao valor dos honorários sucumbenciais. É o nosso pedido, né? E eu lembrei aqui de um assunto muito importante, também que estamos indo para a parte final, que você vai ministrar uma palestra, se não me engano, dia 28. Queria que você falasse um pouquinho disso na sede da OAB. Não, eu não vou ministrar, né? É uma palestra da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB Pinheiros. Isso. Sobre a transação tributária. Isso. Deixa eu até pegar aqui o nome. Vamos fazer o convite para a galera aí, que é importante. Aberta a todo mundo. Gratuita. Importante falar isso. Quem puder levar 1 quilo de alimento. É muito bem-vindo. Que faz parte da campanha lá da subseção, né? Arrecadação de alimentos. Junto com a procuradora, deixa eu pegar o nome dela certinho aqui. Doutora Elaine. Elaine, tá aqui. Que é a chefe do Elaine setor, Vieira, né? da Mota, é da Procuradora do Estado desde 2004, responsável pelo programa de parcelamento incentivado, justamente esse, e exercendo a chefia do contencioso da dívida ativa do Estado de São Paulo desde 2019. Então é a pessoa que trata do assunto. É a pessoa. Então a doutora Elaine vai estar lá com a gente dia 28. Que dia que é? Dia 28? Fevereiro, quarta-feira que vem. Não sei quando vai pro ar o podcast. Vai antes, com certeza. Vai antes. 28 Mas de fevereiro. Mas a gente vai soltar uma nota sobre isso. Certo. Lá na OAB Pinheiros. Qual horário? Rua Jericó 45, às 19 horas. Gente, estamos chegando na parte final desse nosso podcast. Quero lembrar vocês de que vocês nos sigam no nosso canal do YouTube. Acione aí o sininho para que vocês recebam as notificações dos próximos vídeos. Lembre de nos curtir e também façam seus comentários. Comente o que gostou, o que não gostou, o que é ver nos próximos vídeos. Eu, particularmente, vou responder cada um deles. E se tiver alguma pergunta para o Dr. André, eu vou direcionar para ele e ele vai responder para vocês também. Estou à disposição, fiquem à vontade. Isso? Então, curtam nossos vídeos, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, que isso faz chegar ao alcance essa informação que é rica, informação
verdadeira, informação de pessoa muito técnica e especializada, que nos deu aqui muitos insights, falamos de coisas que são dúvidas frequentes em reuniões e com empresários. Então é hora de fazermos a nossa parte, né? Transmitir informações gratuitas, mas de qualidade para o público em geral, ok? Doutor André, foi uma honra, de verdade, estar com você aqui. A honra foi minha. Que momento prazeroso. Nosso tempo passou que eu nem vi. Foi mesmo. Muito obrigado por largar teu escritório, tuas empresas, e estar aqui conosco, de bom coração, para gerar informação de qualidade para vocês. Muito obrigado pela tua presença. Não, foi uma honra, foi um prazer, como eu falei, é sempre um prazer estar com você. Sempre aprendo, né? Foi uma troca de ideias e de informações. Foi legal. Isso eu Foi um achei bate-papo bem legal o bate-papo, né? Eu acho que foi rico para nós dois e para quem assistiu o podcast vai aproveitar muito. É isso aí. E temos que nos unir, né, para cada vez facilitar a vida aí do cidadão, do contribuinte, em melhores programas, né, de regularização fiscal, tributária, que haja um desenvolvimento econômico e social aí do Estado de São Paulo. Exatamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até breve.